vamos agora para 2 Samuel, capítulo 23. Quem achou, diga amém. Quem não achou, estou procurando. Quem não trouxe Bíblia, olha para o telão aí que vai aparecer. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 8. São esses os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete. Alguns aí dá Jabezão, né? Na outra versão da NVI. Jabezão, filho de Traquemone, o principal dos três. Foi ele. Olha, não tem, por enquanto não, né? É um nome bonito para colocar nos filhos, né? Jabezão. Jabezão, venha cá. Não, ficou ruim? Benção, não? Nome bonito. Dos três. Depois, versículo 9, dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aiô, entre os três valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. Este levantou e feriu os filisteus até se cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar somente para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugiu de diante dos filisteus, mas Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu, matou os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Amém, queridos? O que nós podemos fazer quando nós somos duramente golpeados pela vida? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer algo quando a vida nos dá golpes, quando a gente se depara com situações adversas, com problemas, com dificuldades, com lutas, desespero. O que fazer nesse momento da história? A Bíblia aqui nos fala em 2 Samuel desses três homens, de Jabezão, de Eleazar e de Samar. Esses três homens aqui, a Bíblia diz que Jabezão enfrentou 800 homens. A Bíblia diz que Eleazar enfrentou o inimigo e matou até cansar, até o ponto da espada ficar grudada na mão dele. A mão dele ficou dormente e a espada presa na mão dele. Tamanha foi a vitória. E Samá defendeu contra os filisteus o campo de lentilha, e a Bíblia diz que ele foi vitorioso. Quando a gente olha para essa história, para esse momento da história aqui, olhando só aqui para 2 Samuel, no capítulo 23, é algo tão tremendo, tão maravilhoso. A gente já podia falar da glória de Deus, aleluia. É um campo, um tempo de vitória. Esses homens são vitoriosos, eles saíram com a vitória. Deus deu vitória, Deus bradou na terra, que coisa linda. E isso é a história que Deus quer escrever, minha e tua. Deus está escrevendo a minha história, a tua história. A minha e a tua história não acaba aqui. Deus ainda tem muito a fazer e a escrever, e eu tenho certeza que o que Deus tem para mim e para você é uma história de vitória. Olhe para o irmão que está do teu lado, profetize na vida dele, diga para ele: Deus tem uma história para escrever a seu respeito, e essa história que Deus está escrevendo, ela tem um final de vitória, ela tem um final de conquista, ela tem um final de milagre. Ele disse amém. Depois de tudo isso, só ficou olhando para você com aquela cara de maracujá de gaveta e deu aquele sorrisinho no canto assim. Amém. É porque muitas vezes o céu está de bronze, o caminho está fechado, é estreito, as trancas, os ferrolhos estão adiante da gente. Mas olhe, presta atenção numa coisa: quando a gente fala aqui de Jabezão, quando a gente fala aqui de Samar, quando a gente fala de Eleazar, parece tão simples, mas a gente tem que entender uma coisa: eles aqui estão vivendo um tempo de vitória, mas eles têm uma história escrita. Todos nós temos uma história. Olhe para esse irmão que está perto de você e repare, veja se ele tem cara de alguém que tem uma história. Se você tem, diga para o irmão, diga: irmão, fica tranquilo, eu tenho história, hein? Sabe por quê, bispo? Por que isso? Olha, presta atenção, quando a gente fala aqui de Jabezão, a gente fala
de Eleazar e fala de Samar, nós temos que entender quem são esses caras. E quando você vai lá em 1 Samuel, no capítulo 22, no versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer algo sobre Davi. A Bíblia diz que esses homens aqui, eles são os valentes de Davi. E o que me chama a atenção é que quando a gente vai lá em 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2, vai dizer que agora Davi, ele vai fugir. Davi está fugindo, Saul está atrás dele. Saul quer matar Davi. E Davi agora vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. E quando Davi vai para a Caverna de Adulão, a Bíblia diz que ele vai com a família. E no versículo 2 diz que muita gente vai se reunir com Davi lá, inclusive esses três aqui. Mas o que me chama a atenção é que não foram os valentes que foram lá se reunir com Davi. O versículo 2 diz que se juntaram a ele todos aqueles que se achavam em aperto, todos endividados, todos amargurados de espírito, e ele se fez chefe dele. Ou seja, olha só quem é Jabezão, olha quem é Samar, quem é Eleazar. A Bíblia chama eles de amargurados de espírito, aqueles que estavam com dor na alma, aqueles que estavam vivendo um tempo de necessidade, debilidade, de problema. Esses são aqueles que vão se juntar a Davi, e esses são os que fazem parte desse grupo. O que eu quero dividir com você nessa noite, que olha como é que começa a história da vida desses homens. A Bíblia os chama de amargurados de alma. Talvez esses homens, quando chegaram para se juntar a Davi, estavam deprimidos, debilitados, fracassados, humilhados. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite, nesse lugar, na casa do Pai. Talvez você está me ouvindo pela internet agora, e a sua vida tem sido uma vida cheia de fracasso, de humilhação, de decepção, de dificuldade. Mas eu venho dizer que Deus ainda não terminou de escrever a tua história. Deus ainda tem muito. A página vai virar hoje aqui. Quem crê, diga amém. Deus vira a página da tua história para escrever um novo capítulo. E esse capítulo que Deus tem para escrever é capítulo de bênção. Você crê? Irmão, tudo isso que você está vivendo, talvez você entrou aqui e você está vivendo um tempo que não é o tempo que você queria viver. Mas descansa, é Deus escrevendo a tua história. Ah, mas eu não queria que a minha história fosse assim. Deus está no controle. Deus está no controle. Esse homem chamado Jabezão, a Bíblia diz que ele sozinho vai matar a 800 homens. Irmão, isso não é conto da carochinha. Isso é Bíblia, é realidade, é história. Já pensou você vencer 800 homens de uma vez? Você já fez ideia de quanto é isso? Porque às vezes a gente olha para a Bíblia e a gente acha que não, mas isso é impossível de acontecer. Mas o que Deus está escrevendo para você é aquilo que era impossível mesmo. A realidade da história que Deus tem para você é uma realidade de coisas impossíveis, de coisas sobrenaturais. Deus não vai curar da gripe, irmão. Eu creio que Deus cura da gripe, mas o que Deus quer fazer é coisa ainda maior. Aquilo que você não pode, aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É essas coisas que Deus tem preparado para mim e para você. A história que Deus tem para você é grande, então creia. Ai, bispo, é impossível um homem só vencer a 800, então foi o que aconteceu. Talvez muita gente não creu, não acreditou. A realidade da vida desse homem foi essa. Olhe para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele qual é a sua realidade, irmão. Porque uma coisa é, os 800 estavam ali, muitos tiveram medo, muitos não enfrentaram, mas ele vai enfrentar. Primeira coisa, você quer vencer, quer escrever uma história de vitória? Enfrente as suas realidades. Porque o problema é que muitas vezes a gente quer fugir da realidade. A gente quer fechar o olho. Ai Deus, eu vou fechar o olho aqui, e quando eu acordar amanhã, nada disso vai ser. Eu não creio que eu estou vivendo isso. Irmão, você está vivendo isso, está aí na sua frente. O obstáculo está aí, ele está posto, ele está colocado. Ou você enfrenta ou você morre. Ou você enfrenta ou você para aí. Ou você vai ou você desiste, irmão. Ou você vai, enfrenta a realidade e crê que Deus pode te dar vitória sobre 1, sobre 10, sobre 20, sobre 100, sobre 800. É invencível. O inimigo é grande, não importa quanto
quanto maior o inimigo, aí que você vai dar glória, porque você vai ver sempre que o teu Deus é maior, que o teu Deus é maior, que Ele pode. Se fosse 1000, será que Jabezão ia ganhar? Ia. Se fosse 2000, ele venceria do mesmo jeito. O problema de muito crente, ele não vive o que Deus tem para ele, porque ele tem medo de enfrentar a realidade. Lembra de Davi, quando ele vai contra Golias? Saul vai olhar para ele e dizer assim, ó: você não pode vencer esse gigante. Essa não era a realidade? Era. A realidade é que, humanamente falando, Davi nunca venceria Golias. A realidade era essa. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: nessa noite, eu quero profetizar na tua vida. Mas diga com fé, diga: eu quero profetizar na tua vida, que toda a realidade da sua vida será mudada. Hoje você enfrenta tudo, e hoje você vence no nome de Jesus. Escuta, vem para mim, presta atenção, bebê linda de Jeová, fofo de Jesus. Presta atenção numa coisa: não seja consumido pelas suas realidades. Tem gente que perde o sono, que não dorme, porque a realidade dele, nua e crua, é difícil. Eu concordo com você, irmão. Você pensa que é só você que tem problema? Eu também passo por dificuldade, eu também vivo adversidade. Aliás, Jesus disse para mim e para você assim, ó: no mundo você vai ter aflição, tem de bom ânimo, encare as realidades da tua vida. Ou você enfrenta, ou as realidades vão te consumir. É uma verdade, é uma escolha. Decida hoje enfrentar as realidades. Eu vou enfrentar esse problema. Para com esse negócio de jogar debaixo do tapete, de fingir que não está vendo, de fingir que não é com você. É com você mesmo. Catuca o teu irmão, diga para ele: é com você mesmo, irmão. Diga: você tem que enfrentar. Quer vencer como se você não enfrenta? Esse homem falou assim: bom, tem ninguém? Só eu? Vou para cima desses 800. Imagina ele falando para você isso: eu vou para cima desses 800 aí, vou vencer. Aí não, né? Então, tem muito crente assim. Quando você fala que você vai para cima, ele olha para você: vai quebrar a cara, vai cair, não vai conseguir. Mas Deus é contigo. Mas Deus é na sua vida. Sabe por que Jabezão teve vitória? Porque ele enfrentou. Diga para o teu irmão: você tem que enfrentar. Sabe o que você tem que fazer? Aquilo que está ao seu alcance. Faça o que você pode fazer. O que Jabezão podia fazer? Lutar. Como é que ele venceu os 800, bispo? O Senhor era com ele. Como é que Deus... Ei, vem cá, vem para mim, vem para mim. Como é que Deus vai ser com você se você não enfrenta, hein? Ai, Deus dá vitória. Senhor, muda essa causa. Não, aqui não tem crente que faz esse tipo de oração. Quem está ouvindo essa mensagem não faz esse tipo de oração. Senhor, Senhor, batalha minhas causas, Deus. Deus dá vitória para mim. Deus, como é que Deus... Ei, bebê, como é que Deus vai dar vitória para você se você não enfrenta essa realidade? Como é que Deus vai dar vitória se você não vai para cima? Ele só experimentou a vitória porque foi para cima, irmão. Eu vejo muito crente recuando. O inimigo bate o pé, ele recua. O inimigo bate o pé, ele fecha o olho. Ai, meu Deus, não estou vendo, não é isso não. Ai, não está, o inimigo não está, não. Para com isso, irmão. Para de ser medroso. Para com esse medo. Vai para cima. Mas é 800, e daí? Maior é o que está com você do que aquele que está com o mundo. Quanto maior a adversidade, quanto maior a realidade, aí eu vou dar mais glória. Por quê, bispo? Porque daí eu vou ver que meu Deus é maior ainda. Sabe? Samar. Eleazar vai lá.
A Bíblia diz que quando ele vai, o inimigo está vindo, a primeira coisa que mostra aqui, o que é? Quando ele foi, olha só, né? Depois dele, versículo 11, Samar, filho de Agé, e quando os filisteus se juntaram, onde havia um pedaço de terra cheio, não, vamos falar de Eleazar primeiro, depois nós vamos em Samar. Versículo 9, depois de Eleazar, filho de Dodô, quando os valentes estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos pela peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam. É assim mesmo. Você tem amigo, bebê? Então, você tem amigo se tiver tudo bem. Quando o bicho pegou aqui, os amigos, os que estavam do lado, tudo bateu no pé, viu? Você que parça, amigo, parceiro, chegado, estamos junto e misturado. Junto e misturado, se você tiver dinheiro no bolso, se você estiver trabalhando, estiver bem, estiver legal. Mas quando a coisa aperta, o inimigo se levanta. Esses aqui são os medos no pé. Ele se ficou sozinho. Então, nas suas pelejas, nas suas afrontas, nas suas guerras, não pensa que você vai poder contar com alguém não, irmão. Você só pode contar com Deus mesmo. E mesmo que as pessoas quisessem te ajudar, elas não poderiam. Sabe, a Bíblia diz que esse homem aqui, ele vai ficar sozinho. Mas a Bíblia diz que ele manteve o quê? Olha lá, e aí eles se retiraram, e esse se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão. Ele não saiu de onde estava. Vem para mim, presta atenção. Se nós estamos em 20, aí o inimigo se levanta. Na hora que o inimigo se levanta, 19 grita assim: meu Deus, Jeová, tem misericórdia. Aí vai indo. Daqui a pouco, quando você olha, tem 19 correndo. O que você vai fazer? Vai ficar? Pergunta para o teu irmão, você vai ficar, irmão? Sim ou não? Responde, querido. Não, eu vou ficar. A maioria aqui correria junto. Correria junto. Ah, todo mundo correu? Ah, Deus me perdoa, mas eu vou correr também. Sabe, a gente é muito influenciado. Se você quer, foi a palavra de manhã aqui. Se você quer vitória, sabe, você não pode ser influenciado pelos aqueles que não têm fé. Se você quer viver bênção, se você quer mudar a realidade da tua vida, então esse tipo de gente que não tem fé, que não crê, que não confia, não pode ser influência e nem referência para você. Posso ouvir um amém? Todo mundo correu. Eleazar se posicionou. Ele continuou. Ele ficou na posição. Não importa como está a dificuldade para você, fica na posição, faz aquilo que Deus te chamou. Sabe, Deus te chamou para você ser vitorioso, vitoriosa, para você guerrear. Sim, no mundo você vai ter que guerrear, vão ter guerras, não são carnais, elas são espirituais. Deus te chamou para ser um guerreiro de oração, uma mulher de oração, um homem e uma mulher de intercessão. Deus te chamou para que você mude a história da tua família, da tua casa, do teu casamento. O inimigo vai bradar, ele vive como um leão, procurando a quem possa tragar. Irmão, ele vive assim, parecido, ele vive tentando te amedrontar, mas você mantém posição, mantém postura. Todo mundo saiu, todo mundo fugiu, mas eu não, eu vou ficar na posição, eu vou me manter na posição, eu vou ficar firme. Se tiver que guerrear, eu vou guerrear. Se tiver que lutar, eu vou lutar. Se tiver que brigar pelo meu casamento, eu vou brigar. Pelos meus filhos, o diabo não vai levar. Eu vou lutar, eu vou guerrear pela minha vida financeira, pela minha saúde. Está todo mundo fugindo, todo mundo com medo, mas eu vou enfrentar essa situação. Ele ficou sozinho para lutar. O exército foi todo embora e ele ficou. Sabe? O engraçado, né? Olha lá para você ver. Depois que ele teve vitória, o que aconteceu? Olha lá. O exército voltou. Voltou para quê? Só para desfrutar aquilo que Eleazar tinha conquistado.
Além de tudo, ainda vai ter os medrosos que vão desfrutar da sua vitória, irmão. Ah, não, agora não, foi só eu. Não, vamos ter que te falar isso. Aí, Eleazar, parabéns, hein, mano, você é o cara, hein? Aí, glória a Deus. É, né? Na hora do medo, pé. Depois. Mas não se preocupe com os medrosos. O que importa é se você vai se posicionar. Sabe? Olhando para esses homens, lembra de onde eles vieram? Lá, da caverna de Adulão, amargurados de espírito. A história deles era uma história de fracasso, uma história de derrota. Mas olha no que eles estão transformados. Deus quer transformar você. Deus quer transformar a sua história. Talvez o seu passado não seja diferente deles, mas agora você vive um presente, e o teu presente Deus quer tornar em vitória. Quem crê, diga amém nessa noite, em nome de Jesus. Olha Samar, os filisteus vêm vindo. Quem eram os filisteus? A gente conhece muito bem, né? Os filisteus. Você conhece muito bem quando se fala dos filisteus, de um homem chamado Gideão. Juízes, capítulo 6, lembra? Os filisteus vinham, e os filisteus eram especialistas em quê? Em roubar toda a colheita, destruir a colheita do povo de Deus. Eles vinham e destruíam. E eles já estão acostumados a fazer isso. Tem gente, irmão, olha para mim, presta atenção. Tem gente que já está acostumado que o diabo destrua as coisas dele. Irmão, o diabo muitas vezes está destruindo áreas da nossa vida e a gente está aceitando. E toda vez o diabo vem e destrói uma coisa. Toda vez o diabo vem e ataca uma área. E a gente muitas vezes está aceitando isso. O povo aqui era assim, os filisteus vinham, destruíam, embora. Lembra onde o povo estava já? Onde estava Gideão? Malhando trigo aonde? Escondidinho, lá no lagar, para ver se os filisteus não levavam, dando um jeitinho. Às vezes o inimigo, olha para mim, presta atenção, às vezes o inimigo está agindo sobre áreas da nossa vida, e a gente está dando um jeitinho só, escondendo aqui, guardando ali. Aí eu vou guardar um dinheirinho, esconder um dinheirinho, vou guardar não sei o que, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Irmão, Deus não te chamou para inho, não. Deus te chamou para coisas grandes. Enfrenta isso nessa noite, no nome de Jesus. Sabe, talvez você já teve percas, o inimigo veio e já roubou, destruiu áreas da tua vida, mas eu quero profetizar nessa noite, que hoje, a partir de hoje, vai ser diferente. O inimigo virá, mas você vai se posicionar. A Bíblia diz de novo que todo mundo saiu, pois Samar, ele vai se posicionar no meio do campo de lentilha e vai enfrentar aquela situação. Vê se esse irmão que está do teu lado tem cara de quem vai enfrentar. Dá uma olhada aí. Tem ou não? Se ele der um sorriso para você, ele tem cara de quem vai enfrentar. Toda vez os filisteus vinham. E era a mesma coisa. Perca, destruição e derrota. Até no dia que Samar falou, a partir de hoje não. Hoje você vai chegar na sua casa e vai dizer assim, ó, olha isso, hein? Deus está falando aqui. A partir de hoje as coisas vão ser diferentes dentro da minha casa. Isso, ó, irmão, mas não vai chegar lá. Então, é para quem crê. Toda vez o inimigo vem, age no seu casamento, o inimigo rouba os seus filhos, tira de casa. Então você vai chegar e falar assim, diabo, isso foi uma direção que o Espírito Santo me deu, irmão. Se você crê, toma posse aí. Diabo, a partir de hoje eu vou me posicionar. E você não vai mais destruir meus filhos com as drogas, com os vícios. Você não vai destruir mais meu casamento. Não vai ter mais isso aqui em casa, não. Escuta isso. Todo ano o filisteu vinha. Talvez o inimigo ficou até impressionado daquela vez. Por quê? Porque eles já sabiam que era só chegar. Olha o que aconteceu. Os filisteus vêm vindo. O que o povo fez? Deu no pé. Aí eles chegavam lá, estava lá, tudo lá, era só chegar e dar risada. Tem ninguém aqui? Não, distrai tudo. E vai embora. Até no dia que eles chegaram lá, e quem estava lá no meio? Agora pensa os filisteus chegando, um exército.
Aí está lá no meio, Samar. Você. Do outro lado, um exército. E aí? Mas você se posiciona. Diga para o teu irmão, toda vez que você se posiciona, Deus se posiciona a seu favor. Acho que você já ouviu isso hoje de manhã aqui. Foi ou não foi? Foi. Quem veio de manhã. Toda vez que você se posiciona, como Deus está falando de posição hoje. Toda vez que você se posiciona, irmão, que você toma uma atitude. Sabe por que o diabo se anda lá na sua casa? Sabe por que o diabo se anda com os seus filhos, seu casamento e todas as outras coisas? Desculpa, mas é porque você ainda não se posicionou e chegou para o diabo e desalojou ele da sua casa, dizendo: aqui mais não, sai diabo, sai capeta, sai desse lugar, no meu casamento não, na minha família não, nos meus filhos não. Sabe por que o diabo ainda se anda na sua vida financeira e não falta nada, não tem nada, não prospera? Mas eu dou o dízimo, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Irmão, se posiciona! Vixe, olha o tamanho, hein? Eu estou aqui, campinho de lentilha, olha o inimigo. E aí, o que você vai fazer? É tremendo, irmão. Olha lá. E depois dele, Samar, filho de Agé, ele tinha um pedaço de terra cheio de lentilha. O povo fugiu. Mas Samar pôs-se no meio daquele terreno, o defendeu, matou os filisteus e o Senhor... Viu aí? O Senhor operou um grande livramento. É que quando a gente olha assim, muito crente pensa assim: eu sei, bispo, sabe o que aconteceu? Veio 2 filisteus para destruir o campo de lentilha de Samar. E aí ele matou os 2. Um exército. O que você vai fazer, irmão? Primeiro, encare as suas realidades. Posso ouvir um amém? Encare as suas realidades. Se posicione. Se posicione. Vai para cima. A gente hoje aqui tem que ser assim. Vai para cima. Fique de pé. Teve perca até o dia que Samar se posicionou. Até aquele dia. Eu quero dizer algo para você, olhe para mim e preste atenção. A partir do momento que você se posicionar, não vai ter mais perca na sua vida. Posso ouvir um amém? Irmão, sabe, encarar as realidades da nossa vida não é fácil não. Não, quem falou, ninguém disse que era fácil, não é fácil não. Não, sabe? Não é. Mas a gente está escrevendo a nossa história, você e Deus. Lembra de Moisés? A história de Moisés é bonita, não é? É, mas ela foi escrita lá no deserto. A história de José é maravilhosa, não é? É, mas ela foi escrita nas covas, nos calabouços. Essa parte a gente não quer, mas a gente tem que encarar as nossas realidades. E às vezes a gente quer desistir. Tem aquele louvor da Cassiane, né? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Sabe de uma coisa? Lembra de Elias?
Elias desistiu. Ontem o pastor estava pregando de Elias aqui, Elias desistiu. Lembra de Deus? Que fazes aí, Elias? Elias tinha desistido. Às vezes a realidade é tão difícil. Elias vai falar para Deus: mataram todos os profetas, eu fiquei aqui. Diga para o teu irmão: não larga. Lembra de Jonas? Lembra? Eu vou para pegar um barco, vou descer lá para baixo. Desistiu. Diga: eu não vou desistir. Não, diga com fé, diga: eu não vou desistir. Deus está escrevendo a sua história. A história desses homens começou lá atrás, amargurados de alma. Mas aqui agora, o final é um final de vitória. Quer falar do principal? Vou falar dele. Ele nasceu. Capim, as vaquinhas, os bezerrinhos, não tinha nem casa. Sabe de quem a gente está falando? Ele nem casa tinha. Que história poderia ter um homem assim? Quando ele vai iniciar o ministério dele, alguém vai dizer assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse aí é o que nasceu no meio dos animais. Ele é o carpinteiro. Talvez ninguém dá nada pela sua história, mas a sua história não acaba aqui. Deus ainda está escrevendo a minha e a tua história. Se você crê, toma posse no seu coração. É profético para a tua vida hoje. Como é que termina a história dele? Na cruz? Não! Jesus vai encarar a realidade da cruz. Tão difícil, hein? Que ele vai dizer: pai, se der, dá uma afastada. Porque o negócio era difícil. Mas ele vai encarar. O problema é que a gente não quer encarar as nossas realidades, irmão. Não quer ir para cima, vai para cima. Vai para cima hoje. Isso não é palavra de autoajuda, não. É palavra de Deus para mim e para você. Deus está falando ao teu coração: vai para cima. Encara isso. Encara essa realidade. Não adianta ficar piscando, fingindo que não está vendo. Não, eu não estou. Não, vai. Vai que Deus é contigo. Vai. Jesus vai encarar a realidade da cruz. E a continuação da história você conhece. Por isso estamos aqui. Já pensou se ele não encarasse a realidade da cruz? E às vezes a gente não quer encarar. Deixa aí. E a gente vai convivendo com o inimigo. O inimigo toda vez vem, destrói, porque a gente não se posiciona. Se posiciona, irmão. Não importa. Sabe?